Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo! Hoje, no nosso Visão Geral, uma entrevista muito especial. Nós vamos falar de muita coisa interessante, eu tenho certeza que você vai dirimir aí muita dúvida a respeito do direito, sobretudo hoje, do direito com respeito às eleições. Eu recebo aqui nos estúdios do Visão Geral o doutor Luiz Antônio Alves Torrano, juiz de direito, diretor da Cidade Judiciária de Campinas. É com muito prazer que eu anuncio Sua Excelência, digamos assim. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por atender nosso convite, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de falar com você, Roberto, e com os nossos telespectadores. Doutor Torrano, nós vamos falar muita coisa aqui sobre o direito, né? Aproveitando o vasto conhecimento que o senhor tem. Mas eu queria, antes de mais nada, dizer o seguinte. Nós vivemos num país, hoje, que, apesar de tantas denúncias, essa coisa toda, mas num país calmo, se comparado com tantos outros países, com tanto terrorismo, infelizmente, que nós temos visto hoje. Eleições no Brasil. Eleições, nós podemos dizer, catalogá-las como tranquilas, porque dificilmente temos incidentes mais graves. Regra geral, os incidentes que há nas eleições se restringe à matéria de direito, uma impugnação de um candidato aqui, uma impugnação de um outro candidato acolá, né? Normalmente o que a gente tem notícia se restringe a isso, é uma matéria mais discutida nos tribunais do que propriamente nas ruas. Na verdade, exceção se faz às cidades menores, principalmente quando nelas o pleito é municipal, onde os ânimos ficam mais acirrados, onde as paixões são mais intensas. Então, vez por outra, pode ser que ocorra algum dissenso que fuja dos lindes do tribunal para ficar lá na rua, no bar, na quitanda. Mas como regra geral, os litígios se resumem a lides forenses. Doutor, essas tantas delações que nós ouvimos, que nós vimos, trazendo à tona muita coisa que para nós, enquanto povo, muito desagradável, muito triste, esses detalhes podem agravar, podem acirrar os ânimos de repente? Olha, veja bem, seria uma análise mais sociológica, né, do que propriamente jurídica. A rigor, não tem por que influenciar, né, no processo eleitoral, a não ser um determinado candidato vinculado a alguma notícia desairosa, alguma notícia ruim, alguma notícia de desprestígio, que possa ter como consequência uma votação menor, menos expressiva. Fora disso, eu acho que dentro dos limites do jurídico não teria maiores consequências. Muito bem. Conversando aqui com o doutor Luiz Antônio Alves Torrano, graduado em licenciatura em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Catanduva, mestrado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, graduado em Direito pela PUC Campinas, mestrado em Direito Civil, doutorado em Direito de Relações Sociais, professor de Direito Civil da Universidade de São Francisco, professor adjunto da Escola Paulista da Magistratura, juiz titular da Primeira Vara da Família e Sucessões da Comarca de Campinas, titular da Primeira Vara de Família e Sucessões, como disse, também é diretor do Fórum Central da Comarca de Campinas, diretor da 4ª Região Administrativa Judiciária de Campinas, agraciado com o diploma de mérito judiciário otorgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, é membro vitalício, além de tudo isso, da Academia Campinense de Letras, titular da cadeira número 27. Que currículo, hein, doutor? Que beleza, hein? Na verdade, é uma vida aí dedicada aos estudos, dedicada ao trabalho e à família. Formado em letras e, de repente, o direito. O que é que aconteceu? Roberto, na verdade, estão muito parecidos, né? O que é letras, diga de passagem, língua portuguesa. Tá. Língua portuguesa. Não nem literatura, nem outros ramos de letras, inglês, francês, etc., né? Mas veja bem, é muito parecido. Se você pegar aí os nomes, você vai ver que sempre tem essas duas formaturas. Comigo em especial, parece que é isso. Por que os dois? Na minha juventude, eu tive dois grandes professores. Um de sociologia. Eu morava em Catanduva
E esse professor de sociologia era o advogado mais famoso de Catanduva. E também era professor da escola estadual onde eu estudava. E nós não estávamos muito interessados em sociologia. Descobrimos que se a gente contasse algum caso a ele, alguma briga de vizinho, algum acidente de trânsito, ele discorria com grande desenvoltura aí sobre os aspectos jurídicos do caso, etc. E eu ficava com aquilo, pensava assim lá na insegurança da minha adolescência. Se eu souber conhecer leis tanto quanto esse meu professor, talvez eu vença na vida. Por outro lado, nesse mesma escola, era minha professora de português, eu tinha, agora com relação ao português dela, a mesma conclusão. Se eu soubesse português, como ela, eu não teria maiores problemas. E aí eu resolvi fazer as duas faculdades. E o senhor tem um amigo que disse que, quando eu disse a ele que iria entrevistá-lo, olha, até vou aproveitar, porque eu não vou falar o nome desse amigo, porque ele é candidato. Eu já não sei se eu posso citar o nome de um candidato aqui no programa, uma pergunta que eu quero na sequência. Mas ele me falou, você vai entrevistar um dos maiores catedráticos da língua portuguesa. Eu já adorei, né? Porque eu amo português, embora tenha muitos erros de português, mas eu amo, adoro. Todos temos. E ele, sei que o senhor também é escritor, escreveu livros, sobretudo esse último, sobre o comentários sobre o novo código, né? Processo Civil. Código de Processo Civil. E ele me disse, então, desse seu conteúdo efetivo, né? E eu lhe pergunto, eu posso citar o nome dele aqui? Ele é candidato a vereador, eu posso citar o nome, não? Olha, o que não pode é pedir voto. Pedir voto é vote em Luiz Torrano, vote em Alberto César. Entendi. Isso é pedir voto, mas pedir voto de uma forma direta. Nós também podemos pedir votos de uma forma indireta. O que não pode é pedir voto. Se não pedir voto, e uma empresa de televisão, de rádio, de jornal também tem que tratar com igualdade, né? Igualdade, de forma igual, todos os candidatos. Mas não pedindo voto, pode. Quer dizer, mas se eu disser o nome dele aqui, e aí um outro candidato a vereador também, se ele achar que eu tenho que falar o nome dele, ele pode entrar... Veja, você vai falar o nome de uma pessoa, se você disser o nome dessa pessoa, dentro de um contexto, né? Então nós temos aí, por exemplo, supomos que fossem eleições estaduais. O nosso governador é Geraldo Alckmin. Então nós não poderíamos mais falar de Geraldo Alckmin. Poderíamos. Agora, tem que ter o contexto. Entendi. Está dentro do contexto. Porque se não estiver dentro do contexto, você falou por quê? Para pedir voto de uma forma indireta. Eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço para o governador Geraldo Alckmin, que é um grande governador. Isso não posso fazer. Não Isso pode. É uma apologia. Não pode, também pode. Não está pedindo voto. Você está dando sua opinião. Meu conceito a respeito do trabalho dele. A respeito do trabalho dele. Nossa, doutor, o senhor precisava um dia, então, convocar a imprensa de uma maneira geral, e dar uma cartilha para a gente. Nós temos a gente fica aqui com medo enorme. Eu trouxe até aqui, vamos ver se rapidamente eu encontro, certo? Olha aqui, artigo 30, parágrafo 4º. Não caracterizará propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a candidato, a partido político, a coligação pela imprensa escrita. Se bem que aqui não estou falando da imprensa escrita, mas vai valer. Deve valer se a gente procurar também, no rádio debaixo da TV. Desde que não seja matéria paga, mas os abusos, os excessos, assim como as demais formas de uso indevido de meio de comunicação, serão apurados e punidos na forma da lei. Então, veja, você pode dar sua opinião. Entendi. Agora, desde que não haja excesso e desde que haja um contexto. Muito bem. E esses abusos, normalmente... é multa. É multa. Multa cara e multa pesada. Multa cara para quem falou, no caso o apresentador e tal. Depende, se comprovar que o candidato está em conluio, também vai. Também vai junto. Também porque vai nós temos, honestamente, nós temos aqui uma cartilha que a emissora distribui para todos os apresentadores e assim, a gente tem um receio muito grande. Não faz muito tempo, desde que a partir do dia... Foi a partir do último dia do mês passado que a gente não pôde falar mais, não pôde ter mais entrevista com ninguém. Eu fiz uma gravação de um programa aqui sem querer, assim, saiu um abraço para um determinado prefeito, dá uma correria aqui para cortar, para não deixar ir para o ar, quer dizer, então a gente tem essa Mas se for dentro do contexto... Não tem problema. Não tem problema, é uma opinião favorável. Isso não significa que
as pessoas vão votar ou deixar de votar porque você deu opinião. Entendi. Aliás, pode ser que muitos deixem de votar. Eu não gosto daquele apresentador. Exatamente. Se ele está com um candidato X, então eu não vou estarei com Y. Ele. Muito bem. Doutor, juiz eleitoral. Ninguém é juiz eleitoral. Todos estão juízes. Assim. Na verdade, a justiça eleitoral, em primeiro lugar, é uma justiça federal, não é estadual. Nós temos, então, os juízos eleitorais nas comarcas, nós temos os tribunais regionais eleitorais nos estados e nós temos o superior TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, né? O juízo eleitoral nas comarcas, embora seja uma justiça federal, ela é exercida pelos juízes estaduais. Isso está na Constituição. Tá. O TRE é formado 2 desembargadores escolhidos pelo Tribunal de Justiça, um juiz federal escolhido pelo TRF, um desembargador federal e assim por diante. Tá. Então, escolhido. 2 advogados escolhidos pela OAB, né? Agora, veja bem, e sempre o mandato de cabo a rabo, de juízo eleitoral na comarca até o TSE em Brasília, sempre com mandato de 2 anos. 2 anos. 2 anos. Né? 2 anos. Obviamente, às vezes não bate. Então, em Campinas, nós temos 7 juízes eleitorais, porque temos 7 zonas eleitorais. Não bate. Dia X, todos saem e entram 7 novos. Não, não bate. Quer dizer, completou os meus 2 anos, eu saio. Isso não significa que o meu colega tenha completado, se ele entrou um pouco depois. Então nós nunca vamos ficar sem um juiz eleitoral. Não. Nunca. Sempre tem um de plantão, digamos assim. Sempre um de plantão. Não só juiz eleitoral, como qualquer tipo de juiz. Tá. Se, por exemplo, o juiz da vara Y fica doente naquele dia, vai ter um outro juiz que substitui. A mesma coisa acontece na Justiça Federal e etc. Entendi. E enquanto juiz, por exemplo, nesse momento, o doutor Torrano é um juiz eleitoral. Sim. Como que fica o trabalho do doutor Torrano enquanto juiz de direito normal, os processos normais? Estadual. Cumula. É cumulativo. Tá. É cumulativo. Agora, tem prioridades, imagino que a eleitoral sim, seja... eu tenho a vara da qual eu sou titular, que é a primeira vara de família e sucessões, e eu estou, como você bem disse, juiz eleitoral da 275, do 175ª Zona Eleitoral de Campinas. Bom, então o que acontece? Então eu cumulo os 2 serviços. Entendi. Agora, existe uma prioridade. Então, por exemplo, na vara de família, se nós pegarmos, por exemplo, um processo em que uma parte é idosa ou é idoso, certo? Esse processo tem prioridade em relação a outros em que não tem como partes idosas. Entendi. Então, a lei estipula algumas prioridades. E a Justiça Eleitoral prefere a todos os processos eleitorais, preferem, né, a todos os outros. Estão em primeiro lugar todos os outros, principalmente agora na época de eleição, onde os prazos são contados até muitas vezes em horas. Verdade. Estou entrevistando aqui doutor Luiz Torrano, juiz de direito, juiz diretor da Cidade Judiciária de Campinas. Nossa visão geral de hoje vai para um breve intervalo. Na sequência a gente volta, aguarde, instante só.